Olá, está no ar mais uma edição da sua TV Anante. Hoje o tema é muito interessante, o coping e a saúde do trabalhador. Para isso trouxemos dois especialistas, doutora Viviane Lemos, doutoranda em psicologia pela Universidade de Ciências Empresariais e Sociais lá na Argentina. É psicóloga pela Universidade de Fortaleza, Unifor, tem 20 anos de atuação como psicóloga. Experiência como psicóloga clínica e organizacional com 22 anos de experiência na área de gestão de pessoas em companhias multinacionais e nacionais de grande porte. Trouxemos também aqui Dr. João Marcelo Rocha Ramalho, é médico do trabalho com título de especialista pela ANANT, AMB, médico perito legista oficial do Estado do Ceará, professor convidado da pós-graduação de Medicina do Trabalho da Unifor, a Universidade de Fortaleza, e é diretor científico da ACENT, Associação Cearense de Medicina do Trabalho. Ambos apresentados, sejam bem-vindos. Vou começar pelas damas. Doutora Viviane, o que é coping? Olá, obrigada pelo convite, pela oportunidade de compartilhar um pouco aqui sobre esse tema. Coping é um termo em inglês, que na verdade não tem uma tradução específica no português, mas por alguns autores a gente utiliza o termo enfrentamento, né, como se fosse o enfrentamento no português. E o coping nada mais é do que um conjunto de estratégias emocionais, cognitivas e comportamentais que nós adotamos no enfrentamento do estresse e das adversidades da vida. Então, é a forma como cada um de nós lida com as situações com as quais nos deparamos, de uma maneira intencional e de uma maneira consciente. É isso. Vou agora para nossa primeira intervenção com o doutor João Marcelo. Gostaria que o senhor me explicasse qual a diferença de coping e resiliência. Bom, a diferença entre resiliência e coping é basicamente que o coping são as estratégias que você vai adotar para conseguir adquirir essa capacidade, né, essa habilidade que é ter a resiliência, que é suportar e conseguir enfrentar o estresse e as situações adversas, né, sem modificar, né, tendo capacidade de retornar à sua condição original. Então, coping são as estratégias que você vai usar para atingir e ter condições de conseguir ter em algum momento resiliência, que é a capacidade de voltar ao normal após uma situação estressante ou adversa. Doutora Viviane, e por falar assim, falando em contexto corporativo, né? Qual a importância do coping no contexto corporativo atual? Bem, o mundo corporativo, ele é muito desafiador e tem sido ao longo dos anos cada vez mais, né? A velocidade das informações, as mudanças, a concorrência que impacta demais. Então, o conhecimento sobre o coping, ele é fundamental para que, através disso, se possa lidar de uma maneira mais adaptativa e mais adequada com as situações estressantes e adversas que vão surgindo nas organizações. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho conhecimento do que significa, quais são os tipos, como eu lido como um colaborador ou eu como empresa posso fazer para contribuir com esse ambiente, eu consigo trazer melhores resultados para a organização. Doutora, a senhora acabou de abordar quais são os conhecimentos, né? Ao ponto que eu tenho os conhecimentos dos tipos. E quais são os tipos de coping? Nós temos o coping focado no problema, o coping focado nas emoções e o coping focado nas relações. Eu tendo a utilizar o coping focado no problema quando eu vejo que ali há algo que eu possa manejar, alterar, por exemplo. Eu tenho que entregar um projeto, não consigo entregar a tempo, né, o prazo está estourando, e eu vou lá e negocio com o meu gestor um outro prazo para que eu possa entregar aquele meu projeto, aquele meu trabalho. Já no coping voltado para as emoções, normalmente nós utilizamos em situações onde eu percebo que não são
controláveis. Um exemplo, eu sou desligada hoje do meu trabalho, então eu não tenho como estar negociando, lidando com esse tipo de problema, tratando o problema especificamente, mas aí eu procuro lidar com as minhas emoções para que eu tenha uma forma de lidar com essa notícia do meu desligamento, né? Por exemplo, buscando fazer uma atividade física, buscando algo relacionado à espiritualidade, seriam exemplos de formas adaptativas, né, para lidar com a situação dessa, de enfrentamento de um desligamento, por exemplo. E já o coping focado nas relações é quando eu percebo que eu preciso de um apoio e um suporte, então eu vou buscar esse apoio e suporte na minha rede de contatos, eu vou conversar com alguém, eu vou discutir aquela situação com alguém, para que a partir dali eu escute algo, receba alguma informação, um conhecimento, um conselho que me ajude a lidar melhor com aquela situação com a qual eu enfrentei. Então, nós podemos falar desses 3 tipos de coping. Coping focado no trabalho, coping focado nas emoções e coping focado nas relações. Doutor João, Marcelo, em termos de mecanismos, quais são os mecanismos do coping? Olha, o coping, né, você pode ter como mecanismos aqueles centrados no autocuidado, né, gerenciamento do estresse, como, por exemplo, as práticas de autocuidado físico, como exercício físico, sono adequado, meditação e relaxamento, voltado mais para o autocuidado emocional, e o estabelecimento de limites, né, de equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Há também alguns mecanismos que estão mais voltados para o desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas, como identificar e definir claramente esses problemas, né, analisar as alternativas para a solução desses problemas e tomar as decisões eficazes, além de implementar soluções, né, e avaliar esses resultados. Uma outra maneira é a busca de suporte social e construção de redes de apoio, né, compartilhando preocupações e desafios com os colegas e superiores, até mesmo em casa, com familiares, construir relacionamentos saudáveis e colaborativos, além da busca de ajuda profissional quando necessário. Doutor, e desses mecanismos que o senhor acabou de abordar, quais que seriam úteis para o trabalho? É importante no trabalho estabelecer metas claras e realistas. Não adianta fazer metas que são inalcançáveis e nem metas também que não entusiasmam, não geram vontade de trabalhar, né? Desenvolver habilidades de comunicação e resolução de problemas também é muito importante no trabalho. Saber explicar o que está sentindo e poder expressar isso também para as pessoas que estão ao seu lado, né? Tanto gestores como pares, é importante. E trabalhar na resolução desses problemas de forma serena, de forma madura, é importante. Praticar automotivação e autogestão. Então, entender que a carreira, a profissão é sua, então você tem que ser o maior autor, o maior protagonista da sua profissão. Então, cultivar a inteligência emocional e a capacidade de lidar com o estresse, manter um equilíbrio entre o trabalho e a vida profissional, também é muito importante no trabalho, e buscar suporte e fortalecer as relações interpessoais. São mecanismos fundamentais no trabalho. Ok, muito obrigado, doutor João. Doutora Viviane, a senhora como psicóloga, né, como a empresa, como a corporação, ela poderia atuar na promoção do coping entre seus empregados? Bom, existem muitas estratégias que nós podemos adotar nas organizações para o enfrentamento dessas situações. Então, nós podemos promover um estilo de liderança positiva, nós podemos ter um canal de conduta, estimular uma comunicação transparente e aberta, promover a autonomia dos colaboradores, dar espaço para opiniões e sugestões,
promover treinamentos, estabelecer programas que deem apoio e suporte aos colaboradores, como apoio psicológico, apoio social, apoio jurídico, o próprio treinamento e conhecimento sobre o tema, sobre o coping. Então, são alguns exemplos, né, que podemos citar aqui como formas que podem ser aplicadas nas organizações como estratégicas para lidar com o coping. Doutora, saindo da psicologia e agora com a intervenção do Dr. João Marcelo sobre a medicina do trabalho, né? Por que é importante para o médico do trabalho entender os mecanismos do coping? Bom, entender sobre coping para o médico do trabalho é importante para ele poder resolver as necessidades tanto dos empregados como da própria empresa. Entender de coping faz com que o médico do trabalho possa ajudar o empregado quando identificar que há uma dificuldade, né, de lidar com estresse e situações adversas. E também vai ajudar na corporação onde ele trabalha a tanto sinalizar situações que podem ser corrigidas corporativamente, né, como também ajudar a resolvê-las diretamente. É basicamente essa a contribuição do entendimento de coping para o médico do trabalho. Agora a pergunta, os mecanismos de coping são suficientes o bastante para garantir a saúde mental dos trabalhadores? Bom, não é suficiente. São importantes ferramentas, assim como a terapia, assim como todas as estratégias, né, que são adotadas são importantes. Mas não é suficiente, né? Tem que se aliar a isso um entendimento, um espírito de equipe, né, com a corporação e um compromisso do próprio empregado em adquirir essas estratégias, em exercitar essas estratégias, porque o coping ele parte de um pressuposto que há um interesse ativo do envolvido, né, da pessoa que está com dificuldade de enfrentar estresse. Então, tem que ter um esforço ativo dessa pessoa. O envolvimento dela é fundamental, né, para que ela consiga obter uma boa resposta com o coping. Além disso, né, o apoio, né, da instituição é fundamental, tanto na parte de entendimento do problema, como também de suporte para ajudar o empregado a resolver, né, a desenvolver essas habilidades. Ok, muito obrigado, doutor João Marcelo. Nós estamos chegando praticamente ao final da nossa entrevista com esse tema interessante, o coping e a saúde do trabalhador. E, logicamente, não vou encerrar sem ouvir as considerações finais dos nossos participantes. Mais uma vez, começando pelas damas. Doutora Viviane, obrigado pela sua participação. Suas considerações finais. Bem, agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, trazendo um tema que é tão relevante para as pessoas e para as organizações. Espero que a gente tenha trazido pontos importantes e que possam ser colocados em prática para contribuir com a felicidade das pessoas e com o resultado das organizações. Muito obrigado, doutora Viviane. Doutor João Marcelo, muito obrigado pela sua participação, suas considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer à ANANT pela pessoa da doutora Rosilane Rocha, que nos fez o convite para falar sobre esse tema, que eu acho bem interessante e importante no contexto atual que vivemos dentro das corporações, como médicos do trabalho, e com os desafios que nós temos diariamente com os empregados, principalmente na questão do quesito saúde mental. E dizer que eu espero que a gente tenha conseguido trazer uma discussão relevante aqui para o nosso dia a dia, né, da medicina do trabalho. Boa noite. Muito obrigado. Em nome de toda a diretoria da ANANT, agradeço muito aqui a participação da doutora Viviane Lemos, participação do doutor João Marcelo Rocha Ramalho, mas agradeço principalmente a você que está nos assistindo.
Nós estaremos de volta numa próxima edição e lembrando que essa entrevista ela terá o seu formato de podcast que será distribuído nas principais plataformas de vídeos. Estaremos de volta numa próxima edição e até lá!